Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área e vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte entra em acordo financeiro com Diogo Silva e goleiro vai permanecer no Moisés Lucarelli. Já Pedro Rocha, com proposta do Juventude, não deve seguir no elenco alvinegro. Em busca dos primeiros reforços, a Ponte monitora o Alisson Maia, zagueiro de saída do Vila, e Aleph Manga, atacante ex-Avaí. Guarani anuncia a contratação de William Farias. Volante disputou a última Série B pelo Novo Horizontino e também acumula passagens por Coritiba, Cruzeiro e São Paulo. Renovação com o Cauã Jesus esfria e atacante deve seguir a carreira distante de Campinas. Com apenas um jogo disputado na temporada por conta de lesão no quadril, Léo Cittadini, ex-Santos, não deve desembarcar no Brinco de Ouro. Fortaleza vence o Red Bull Bragantino e se aproxima dos primeiros times fora da zona de rebaixamento. Leão mantém reação e chega a 7 jogos de invencibilidade. Já o Massa Bruta sofre a segunda derrota seguida na competição. Neymar pede ao Santos para participar de treino e pode jogar final com o Sport no sacrifício. Camisa 10 participou do treino de ontem e tem chances de ser relacionado para o duelo desta sexta-feira contra a equipe pernambucana na Vila. Delegações de Palmeiras e Flamengo desembarcaram na noite de ontem em Lima, no Peru, de olho na grande decisão da Copa Libertadores. Final está marcada para esse sábado, 18h, no Estádio Monumental, no Peru. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto. Mas você pode participar também pelo YouTube, canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Manda mensagem lá no bate-papo que eu, assim que possível, eu mando aqui o recado para todos vocês, tá bom? Vamos em frente. Daqui a pouco voltamos com mais de Ponte Guarani. Guarani e Ponte só para você.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo de logo mais entre Fluminense e São Paulo nesta quinta-feira, 8h30 da noite, no Maracanã. A bola rola, claro, com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo que terá arbitragem do Lucas Paulo Torezin do Paraná. O provável Fluminense de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules Martinelli, Lúcio Acosta, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo, a equipe do Luiz Zubeldia, ex-São Paulo. O provável São Paulo do Crespo, com Yang no gol, Ferrarese, Rafael Tolói, Ala Franco, Mike, Pablo Maia, Marcos Antônio ou Luiz Gustavo, Bobadilha e Patrick, Luca ou Rigoni e Tapia. Então, portanto, hoje tem bola rolando, 8h30 da noite, sequência desta rodada, 36ª do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, duelo de tricolores. Tem o tricolor carioca, o Fluminense, pegando o tricolor paulista, o São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender a rapaziada do YouTube primeiro hoje aqui. Que legal, gente, a participação de vocês, viu? Muito obrigado. O José Geraldo, bom dia, Ponte sempre vidas e saúdes para todos nós, vamos que vamos. Um abraço, José Geraldo. Valeu. O Emerson escreve, o Alisson Maia ex-Vila está perto de ser anunciado pela Ponte. Demos aqui em manchete, né? O Carlos Lemos Matozinho, que é nosso cliente aqui de todos os dias. Ponte Preta pudesse contratar o lado esquerdo do Londrina, tanto o lateral esquerdo como o ponta esquerda seriam bons reforços. Tá bom, Matozinho. Tá registrado, como diria aquele. Bom dia, como ficou a situação do torcedor do Guarani que caiu no fosso? Foi espancado? Ele está bem? Ficou curado com a camisa autografada pelo elenco do Guarani? E a interdição? Todos quietos como se nada tivesse acontecido ou ocorrido. Alexandre. Bom, se essa mensagem está direcionada para a gente aqui, isso aqui é um programa esportivo, não policial. Então tudo que aconteceu, todo mundo viu, está gravado. O cidadão fez boletim de ocorrência, ele e a sua mãe, e agora a coisa caminha na justiça, não é? Se na sua opinião tinha que ter interdição ou sei lá o que, é uma opinião, eu também acho que não poderia ter passado batido, mas eu tenho a impressão que vai passar batido, e eu lamento muito isso. Aqui eu já li essa notícia, essa informação, esse relato, essa opinião. Nas redes sociais, o nosso lateral esquerdo já está treinando no gramado, hein?
Danilo Barcelos está de volta. Melhor batedor de pênalti, melhor até que o King Naldo, que aprendeu a bater pênalti na Ponte, Marcelo Pimentel. Você vê que coisa, né, cara? Eu me lembro bem que o Reinaldo fez um bom campeonato aqui na Ponte. Depois ele, acho que foi pro São Paulo, enfim. E ele voltou a jogar em alto nível, aí foi para Grêmio, foi para São Paulo, bateu cabeça em tudo que é lugar aí, não jogando bem. Agora no Mirassol ele se reencontrou e hoje, sem dúvida, o Reinaldo é o lateral esquerdo, o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro, seguramente. Vamos lá. CH, meu querido, bom dia. Com todo respeito à jornalista que antecedeu junto com o Heitor, mas ela falou para procurar uma desatadura de nó para arrumar a vida de azar do Neymar. Eu queria estar numa maré de azar que o Neymar está com toda a fortuna que ele tem. Meu Deus. Como tem viúvas desse Neymar. Mas opinião é opinião, meu irmão. Opinião é opinião. Não é? Eu já desisti do Neymar faz tempo. Que ótima notícia, que vá com Deus. Faça muito sucesso no seu novo time. Pedro Rocha, obrigado pelos serviços prestados a Lê. Gilberto, você está afirmando algo aqui que eu não tenho essa informação e nem o setorista que cobre todo dia a Ponte tem. Mas tá aqui, tá dizendo que pagou os salários na Ponte. Não sei. Sinceramente não sei. Léo Cittadini não vem por qual motivo? Abraço, Mauro do Planalto. Eu acho que é questão física, viu, e médica. Eu não tenho 100% de certeza, mas foi o que eu li. Não é? Não, beleza, Alexandre, beleza, tá tudo certo. E se fosse a mensagem para nós aqui, eu leria da mesma maneira. E tá tudo certo. Eu respeito a opinião de todos. Alguém poderia me explicar por que a eleição na Ponte atrapalha o acesso ao dinheiro, sendo que a diretoria será a mesma? Um abraço, Leonardo. É uma boa pergunta, Leonardo. É uma pergunta boa e inteligente. Eu não sei qual é a engenharia que vai ser feita, se é que vai fazer a engenharia. Eu tenho a impressão que os homens que vão comandar a Ponte Preta, eles tenham uma estratégia, eles têm lá um plano para poder tocar a vida financeira do clube. Não é possível que eles continuaram no cargo, não sei quem vai ser o presidente, ainda não tenho acesso a essas informações, mas em breve a gente vai saber. Se eles não tivessem um plano, eles continuariam na Ponte? Acho pouco provável. Então é nisso que eu estou acreditando, não é informação, tá? Como eu falei dos atletas, eu falei aqui do Diogo. E vou falar do Diogo, vou falar do Luiz Felipe, vou falar do Elvis, que são jogadores que dificilmente, do Pacheco, que dificilmente vão deixar a Ponte. Como eles estão fazendo, eu não sei. Mas eles estão conseguindo segurar os jogadores sim. Beleza? O Paulo pergunta aqui se eu acho que o Reinaldo pode ir para a Copa do Mundo, lateral esquerdo. Eu acho que pode. Se o Alexandro, que é um lateral que só marca, pode, por que o Reinaldo não pode? Entendeu? Então, nas duas laterais do Brasil, tem muita indefinição. Você vê que o Ancelotti, ele já testou tudo que é jogador ali pelo setor, de um lado e do outro. É diferente, por exemplo, no posicionamento do Casemiro, do Bruno Guimarães, do Vini, do Rodrigo, né? Do próprio Estevão. Então na minha cabeça tem poucas dúvidas. Os zagueiros vai ser Gabriel e Marquinhos, isso aí para mim tá muito claro. Goleiro vai ser o Alisson ou o Ederson. Não vai mudar disso. Terceiro goleiro vai ser o mais novo, enfim, para outras Copas do Mundo. E por aí nós vamos. Seguimos em frente aqui. Tudo bem. Bom dia, CH. Essa torcida da Ponte está preocupado com as dívidas. Por que não arruma um jeito de pagar? Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui.
Não se identificou. Meu amigo, não é uma tarefa da torcida, né? Nem lá no Corinthians fizeram toda aquela engenharia para ajudar a pagar o estádio, tudo. Deu no que aquilo lá? Torcida do Corinthians, hein? Então, acho que não é o caminho, cara. O caminho é fazer gestão responsável com gente que conhece futebol e principalmente de gestão. Qual das equipes campineiras estão te deixando mais esperançoso para o ano que vem? Obviamente é na formação do elenco, Gramari. Fernando, por enquanto, o Guarani. Mas o que eu disse ontem, anteontem, semana passada, uma coisa é você ter no papel um time muito legal, com jogadores de qualidade. Outra coisa é essas peças elas se encaixarem. E aí é o trabalho do treinador. É ele que está participando das contratações para dentro das características daqueles que estão sendo escolhidos se encaixar no plano de jogo que ele imagina para o time no ano que vem. Então existe uma diferença. Tá? Precisa realizar, precisa concretizar o que no papel me parece que está indo bem. Respondendo, o Guarani por enquanto. Mas a Ponte não divulgou nada, né? Então não dá nem para comparar. Quando começar os dois times a trabalharem, principalmente, trabalhar todo mundo está trabalhando, apresentar os jogadores, aí a gente vai fazer o comparativo. Olha o que a Conmebol fez com essa ideia de levar a final para outro país. Torcedor do Flamengo e Palmeiras brigando nas ruas de Lima. Desde ontem. Meu amigo, Josivan, isso aí é mais aguardado do que você caçar pra cantada. Tem que levar isso aí, isso tem que ser dentro do próprio país. Tem dois times do mesmo país, a final tem que ser dentro do país dos dois times. Não precisa ser nem no campo do Palmeiras, nem no campo do Flamengo. Vai lá, joga em Brasília, Manaus, Recife. Mas aqui a gente sabe lidar com essa coisa. Peru tem lá... Segurança lá tá com problema, presidente sendo empichado lá, um negócio horroroso. Vamos em frente. Eu também não concordo com essa coisa de final única em país previamente escolhido. 11h47 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Hoje acontece mais um capítulo importante neste período eleitoral da Ponte Preta. Hoje vai ser divulgado de forma oficial os nomes ou o nome do candidato à presidência da Macaca. A segunda etapa dessa eleição na Ponte Preta acontece neste domingo, dia 30 de novembro. A votação acontece também no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli. E hoje, como eu disse, a Ponte Preta vai divulgar no seu site oficial a listagem dos candidatos à presidência. É claro, o nome mais forte nos bastidores, o principal cotado para comandar este quadriênio de novembro de 2025 até novembro de 2029 é do atual presidente Marco Antônio Eberlin. Falando sobre o time da Ponte Preta, ontem o Breno Beretta trouxe com exclusividade na tela da Band. A Ponte Preta entrou em um acordo com o Diogo Silva, está tudo acertado, o goleiro permanece no Majestoso em 2026. O Diogo Silva, que foi um dos líderes desse elenco nessa campanha da Série C, um dos principais responsáveis não só pelo acesso, mas também pelo título da competição. Portanto, Diogo Silva fica no Majestoso para 2026. Já o reserva dele imediato, Pedro Rocha, recebeu uma proposta do Juventude e não deve seguir no Majestoso. Recentemente, o Náutico também fez uma sondagem pelo Pedrão, mas ele estava nos planos da diretoria e também da comissão técnica. Mas o Juventude fez uma proposta pelo jogador, como ele ainda tem débitos com a Ponte Preta, tem valores a receber da Macaca, essa liberação deve acontecer por conta desses salários atrasados. E se tem jogador saindo,
também tem possível jogador chegando. Ontem a gente trouxe o nome do Aleph Manga aqui, está na pauta da diretoria pontepretana. A Macaca fez uma proposta pelo jogador e agora também sonda o Alisson Maia, ele que é um zagueiro, está de saída do Vila Nova. Mais um nome aí que entra no radar da Ponte Preta para a próxima temporada, CH. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. E agora, comentando a Ponte, chegando o Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. É uma grande notícia essa do acordo financeiro que a Ponte fez aí com relação a vencimentos atrasados com o Diogo Silva, o grande goleiro da Ponte, melhor goleiro da última Série C, muito cobiçado aí pelo mercado, por grandes equipes de Série B. E aí a Ponte consegue essa informação passada, né? Ontem, confirmada hoje, a Ponte consegue manter o jogador aí para a temporada 2026. Eu acho que é um bom começo, foi um dos principais pilares da Macaca dentro da sua trajetória vitoriosa na campanha de 2025, culminando inclusive com acesso, com o título da Série C e também uma belíssima campanha na Série A1 do Campeonato Paulista. Legal, Tigrão, daqui a pouco você volta. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue Desktop, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani anunciou ontem mais uma contratação. Jogador experiente, William Farias, de 36 anos. Ele que atua como segundo volante. Jogou 26 jogos pelo Novo Horizontino nesta temporada. Na temporada passada foram 36 jogos também pelo Novo Horizontino, que fez 2 boas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato dele vai até o final de 2026. Além dele, outros jogadores já haviam sido anunciados, CH, e todos com contratos até o final de 2026. Quem são esses jogadores? Guilherme Parede, atacante de 30 anos, que veio do Vila Nova. Rafael Donato, 36 anos, zagueiro experiente, bom na jogada aérea, também veio do Novo Horizontino. Além do Jonathan Costa, zagueiro de 30 anos de idade, que veio da equipe do Avaí. Quem que falta anunciar dos jogadores que o Guarani tem pré-contrato? Zagueiro Maurício Antônio, que vem da equipe do Paysandu. O Ramon Carvalho, o Guarani já tinha consultado, é um volante canhoto que o Guarani não tem no elenco, mas a definição ainda não aconteceu. O Guarani vai atrás de mais um lateral direito para disputar a posição com o Cicinho, vai atrás de mais um meia, e daí muitas pessoas já me perguntaram hoje: olha, o Léo Cittadini tem condições de jogar no Guarani ou é só especulação? O Léo Cittadini está machucado, ele tem um problema no quadril, tá com 31 anos, ele que foi revelado pelo próprio Guarani, né? Surgiu na base do Guarani, jogou no profissional, passou por grandes times do futebol brasileiro, em agosto acertou com o Operário. Só que o Léo Cittadini jogou apenas um jogo pelo Operário. E como ele tem essa contusão no quadril, então o Léo Cittadini não será contratado pelo Guarani. É claro que o Guarani está no mercado, vai atrás de mais um meia para disputar a posição com o Isaac e também com o Diego Torres, e vai contratar 2 centroavantes, além, é claro, de um goleiro. E o Fernando Miguel, que está na reserva do Ceará há 40 anos, continua sendo o número 1 na lista de prioridades, mas tem que esperar terminar a Série A. Valeu, CH! E agora comentando, chegando, retornando o Valdemir Gomes, que agora fala do Guarani. O Guarani sai na frente no SH, ele já confirma oficialmente alguns nomes interessantes
E o que mais chama atenção realmente é aquilo que eu venho falando já há alguns dias, já tenho falado e venho falando, sobre o perfil de jogadores que o Guarani está contratando para a montagem do elenco para 2026. Isso me chama a atenção. Basta olharmos aí essa última relação passada pelo Breno Beretta de jogadores já confirmados. Todos eles disputaram a Série B nesse ano de 2025. Então o Guarani vai montar um elenco balanceado, um elenco de jogadores experientes e jogadores de um bom nível técnico, jogadores de uma divisão acima daquela que no âmbito nacional o Guarani vai disputar. Claro que antes tem a Série A1 do Campeonato Paulista, um campeonato duríssimo, dificílimo, curto, perigoso, traiçoeiro, mas são jogadores tarimbados e de um nível técnico bom, considerado bom dentro, obviamente, da realidade do Guarani e razoável para bom nível técnico de todos eles. Então, um perfil que chama atenção por dois aspectos. Primeiro, experiência, jogadores maduros. E segundo, jogadores com perfil de Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Guarani iniciando bem, indo muito bem até agora na montagem do elenco para a temporada 2026. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem uma partida foi realizada em Bragança Paulista e o Fortaleza ganhou do Bragantino pelo placar de 1-0. 1-0, portanto, para o Fortaleza, que segue brigando para escapar da zona do rebaixamento. Com a vitória, o Fortaleza chegou a 37 pontos e um detalhe, ainda joga na rodada. Vitória tem 39, primeiro time fora da zona do rebaixamento, Santos 38 e Fortaleza 37. Na verdade, o Fortaleza jogou ontem pela rodada, mas ele tem um jogo a menos que será realizado no domingo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada prossegue, portanto, hoje, logo mais 8h30 da noite no Maracanã. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, tem Fluminense e São Paulo. Amanhã, 3 jogos. 7 da noite, Juventude e Bahia. 7h30, Vasco e Inter. 9h30, Santos e Sport. Já no sábado, 4 da tarde, tem Vitória e Mirassol. 9 da noite, Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo às 4 da tarde. E o Fortaleza contra o Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Destacando que no sábado tem a grande decisão da Copa Libertadores da América. Às 18 horas, no horário de Brasília, em Lima, no Peru, tem Palmeiras e Flamengo. Quem conquistar o título será o primeiro brasileiro tetracampeão da competição intercontinental. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. A melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.